Olá pessoal, esse é mais um vídeo do projeto de extensão Literatura Maranhense na Escola, Diálogos com a Produção de Itapecuru Mirim, da Universidade Estadual do Maranhão, do campus de Itapecuru. Hoje nós iniciaremos com mais um autor maranhense chamado Hinaldo Lisboa. O Hinaldo Lisboa é um itapecuruense que nasceu em 1964 e começou seu primeiro trabalho artístico com apenas 16 anos de idade. Ele é formado em letras e especialista em língua portuguesa, e também é mestre em ciências. E desde 1995 que ele é professor do IFMA no campus Maracanã, em São Luís. O Hinaldo Lisboa é autor de vários livros. Dentre esses, nós escolhemos o livro de crônicas e contos chamado Tudo Azul no Poder de Itapecuru, que foi lançado em 2005. O gênero literário que será trabalhado aqui é a crônica. Vamos juntos aqui relembrar o que é crônica. A crônica é o gênero literário que consiste na apreciação pessoal dos fatos da vida cotidiana. Ou seja, nesse livro, Hinaldo irá narrar sobre sua vida pessoal e sobre fatos que ocorriam naquela época. A crônica que será lida hoje tem por título A Bicicleta Vermelha e os Dois Mercadores. Nessa crônica, o Hinaldo irá relatar sobre como era sua infância, onde ele, juntamente com seu pai, viajavam de um povoado para outro em uma bicicleta vermelha. Vocês já tiveram essa experiência de viajar de um povoado para outro em uma bicicleta, sendo carregado ou carregando alguém? Ou vocês conhecem alguém que já teve essa experiência de viajar de um lugar para outro de bicicleta? Pois bem, agora fiquem atentos à leitura da crônica. A Bicicleta Vermelha e os Dois Mercadores. Já era dia claro quando meu pai e eu chegamos a Itapecuru, após 3 horas de viagem na bicicleta vermelha. Era uma viagem que ficaria marcada em minha vida. Ainda guardo a sensação de arrepio que o frio da madrugada causava em minha pele. Naquela época, final dos anos 60, morávamos em São Francisco, um pequeno povoado às margens da BR-135, município de Itapecuru. E meu pai era um dos responsáveis pelo posto fiscal. Havíamos saído de casa no lusco-fusco da madrugada, pois percorreríamos 23 quilômetros, com uma breve parada no lugarejo Santa Rosa até chegarmos a Itapecuru. Primeiramente, meu pai conduzia a bicicleta. Eu, com idade entre 5 a 6 anos, sentado no varão do veículo e um saco de cunha era transportado na garupa. Quando chegamos a Santa Rosa, a carga foi entregue e eu passei a viajar na garupa. Foi assim até alcançarmos o alto da curva do Mundico Matos e avistarmos o campanário da matriz de Nossa Senhora das Dores e os telhados do casário da cidade. Durante o percurso, olhávamos as plantas ainda molhadas de orvalho às margens da estrada. Os besouros e as abelhas voavam ao redor das flores do campo e nós seguíamos a nossa viagem na bicicleta vermelha que transportava 2 mercadores. Meu pai carregava seus projetos de melhorar a situação financeira da família. Eu, um garoto que ainda não entendia direito o mundo, mas que já o sentia. Começava a carregar personagens, fatos, sensações e imagens que mais tarde seriam a matéria-prima para muitas das coisas que escrevo. Meu pai sempre foi um homem empreendedor para garantir o sustento da família. Aproveitava os momentos de folga do trabalho e realizava atividades que lhe trouxessem alguma renda extra. Foi vendedor de cunha, ração para porco, feita a partir da palha do arroz, foi fabricante de vinagre, foi criador de frangos, foi dono de um bananal, foi proprietário de quitanda e foi motorista. Além desse empreendimento, gostava de desempenhar uma função para a qual nem sempre exigia pagamento. Aplicava injeções. Os moradores do povoado, todas as vezes que necessitavam desse serviço, recorriam a ele. A realização de todos esses projetos teve momentos altos e baixos, mas para mim ficou a grata satisfação de retirar deles um punhado de história que me acompanham até hoje, sobretudo a fabricação de vinagre, o qual era feito a partir de uma fórmula caseira que ele possuía. Meus irmãos e eu, ainda muito pequenos, acompanhávamos todo o processo de produção e comercialização do produto, como se fosse o nosso parque de diversões.
Primeiro, ele comprava ou arrecadava, não lembro bem, os litros e as garrafas, embalagens usadas de várias marcas de bebidas. Os recipientes eram lavados e esterilizados, um verdadeiro processo de reciclagem. Os rótulos das embalagens recicladas e as tampas eram motivos de brincadeiras para mim e os irmãos. Depois, o vinagre era preparado e engarrafado. As embalagens eram lacradas, os litros com rolhas de cortiça apropriadas e as garrafas em uma máquina de tampar garrafas. Por último, vinha a colocação dos rótulos novos com o selo de qualidade de produção, que colocávamos com um grude feito de tapioca, com todo cuidado, para mantermos uma numeração de série. Somente depois desse trabalho minucioso, o vinagre era distribuído para clientes especiais. A nossa viagem continuava. Depois da curva do Mundico Matos, não demorou muito e chegamos aos trilhos da estrada de ferro, próximos da entrada da cidade. Meu pai certamente já estava cansado de tanto pedalar. Todavia, ainda possuía forças para me mostrar todas as curiosidades que apareciam durante o nosso percurso. Em outros momentos, ficava calado. Imagino que planejasse os seus negócios. Enquanto ele planejava e sonhava com seus projetos, eu me envolvia com os raios de um sol imensamente dourado que surgia por detrás das palmeiras de babaçu. O mundo nascia, as histórias nasciam, e eu poderia determinar o tempo ou esquecer que ele existia. Raimundo Nonato Lisboa. É esse o nome de meu pai. Ainda me chamou para olhar a estação da ferrovia que ligava São Luís a Teresina, a antiga Refesa, Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima. Ainda tentei ver alguns velhos vagões cargueiros parados e isolados nos desvios. O caminho de ferro seguia no sentido do Igarapé do Fleixeira, indo para Quelru e Rosário. Depois veio a Tresidela, a ponte, o rio e a cidade com seus personagens que foram me invadindo. E a bicicleta vermelha rodando. Zap, zap, zap. Nesse zap, zap, o tempo e os personagens se misturavam na minha cabeça. E tudo vinha e tudo surgia, passado e presente, como numa tempestade furiosa e surreal. O professor João Silveira fazia um enorme discurso na escadaria da prefeitura sobre as coisas que somente com o tempo eu entenderia. A poetisa Mariana Luz, a cigarra que envelheceu cantando, declamava na porta de sua casa o soneto Surge, poema que fez parte de seu único livro publicado, Murmúrios. Joaquim Gomes de Souza, o grande matemático que o Brasil já teve, fazia cálculos com um caco de telha no passeio da praça que leva seu nome. Na Praça do Mercado havia uma intensa movimentação de feira. Seu Valdomiro esposo e Dona Silveira e vizinhos dos meus avós paternos vendiam cuscuz de arroz na sua banca de café. Falavam sobre a prisão de um certo negro Cosme, um dos líderes da Revolução Popular, a Balaiada, que a tropa do Duque de Caxias iria julgá-lo e enforcá-lo em praça pública. O sino da matriz de Nossa Senhora das Dores badalava um som triste, comum dos dias que morriam alguém na cidade ou dia de finados. Mulheres com potes na cabeça dirigiram-se para Miquelina, onde pegariam água pura da fonte. O padre Albino celebrava sua última missa. Dona Eliette, diretora do grupo escolar Gomes de Souza, ensinava-nos a cantar o hino nacional e ficava irritada porque todas as vezes nós, alunos, ao invés de cantarmos do que a terra mais garrida, cantávamos erradamente do que a terra margarida. Era a festa de São Benedito e acordávamos com uma
animada alvorada e o estrondo dos foguetes. Padre Benedito, sucessor de Padre Albino, detestava foguetes. Porém, quando não tinha banda de música, botava para tocar no alto-falante da igreja a inesquecível Valsa da Primavera, de John Strauss Jr. Estava tão envolvido em meus desvaneios que quase não me dei conta quando meu pai me pegou pelo braço e disse alegremente: "Chegamos!" Minha avó, carinhosamente conhecida como Dona Filoca, correu para me abraçar. Em seguida, ofereceu-nos café preto com cuscuz de arroz molhado com leite de coco babaçu. Não demorou muito e meu avô, seu Fausto Lisboa, chegou com um cambo de peixes. Mandubé, piau da cabeça gorda, jeju, que ele pescara de caçoeira no igarapé afluente do rio Itapecuru. Era de manhã, estávamos em Itapecuru, 2 mercadores que viajavam em uma bicicleta vermelha. Chegamos ao fim de uma crônica. Esperamos muito que vocês tenham gostado e queremos saber se, assim como o Hinaldo, vocês já tiveram essa experiência de viajar na madrugada, de ajudarem os pais de vocês no trabalho deles. Queremos que vocês nos contem. É isso, pessoal. Até mais.